Pedrão, agora começando com as perguntas do Azul e Rosa mesmo. Qual a definição que você tem de homem pra você? Então, eu inclusive conversei com um amigo ontem sobre essa questão do gênero e é uma coisa muito complicada, é uma questão que precisa ser muito conversada e ainda é muito complicado de se falar, que é a separação entre sexo e gênero e sexualidade. Em questão de gênero e sexualidade, as pessoas até conseguem separar muito bem, de entender que não é porque eu sou homem que eu gosto de homem que eu sou uma mulher e enfim, isso as pessoas conseguem entender. Mas a separação de sexo e gênero é muito complicada. Inclusive, sim, eu tenho na minha mente essa separação clara, mas no dia a dia mesmo você se pega assumindo coisas e tendo pensamentos, ou até um certo preconceito ao olhar para um transexual, para um transgênero, para um neutro e não entendendo direito como isso funciona, porque é uma questão muito difícil. Porque, geralmente, para quem é cis e homossexual, bissexual, há um momento de dúvida em que todos nós somos assexuados, certo? Quando nós somos crianças, você se imagina hétero, se diz hétero, mas você não tem realmente interesse sexual, isso vai despertar mais pra frente. Então, por um momento, todos nós somos assexuados. Mas desde criança você é um gênero, em geral. Sim. Então... Você não se questiona muito. Você não se questiona, a não ser quem realmente é transexual, mas mesmo quem é transexual ainda tem a definição clara de gênero na cabeça dele desde que nasce. Então, homem pra mim, ele é um gênero, eu entendo que ele é uma construção social, que ele não é simplesmente definido pela biologia, mas é muito complicado no dia a dia você ter essa definição clara quando você vai falar com as pessoas, quando você vai lidar com um transexual, é difícil, ainda mais pra explicar para as outras pessoas, né, quando você tem esse conhecimento. É difícil meio que ver o laranja quando o mundo veio amarelo e vermelho, né? Exatamente. Então você cresceu assim, tenho certeza que existem os dois e aí é difícil. Mas e nesse lado mais biológico mesmo? Tipo, que não dá pra negar que não existe o lado biológico, por exemplo, que 90% dos homens são mais racionais, vamos supor, que tem essa testosterona latente, entende? Então, em que ponto você acha que isso se diferencia, assim, sabe? Eu acho que, na verdade, uma análise a se fazer é perceber que todos esses padrões sociais que são impostos, né, esse fato de mulher não trabalhar, mulher ficar em casa, não trabalhar, que inclusive existe na própria natureza, é a leoa que vai caçar e o leão que fica protegendo o território, ele é baseado, sim, em comportamentos que vêm da biologia. A humanidade decidiu separar em duas grandes categorias, homem e mulher, por causa do órgão genital. Ok, que isso é uma simplificação imensa, porque não é só o órgão genital, você tem toda uma questão hormonal, você tem questão de reprodução, que é obviamente importante para a continuação da humanidade, mas com uma simplificação incrível, seria você está separando no caráter físico, não na psique, não no caráter psicológico. Então seria como separar em duas grandes categorias por olho castanho e olho claro, e falar que só olho castanho pode casar com olho claro. Ok, que como se castanho e olho claro tivesse muito mais coisa por trás. Mas enfim, é uma questão física. E as pessoas usam essa questão física como definição para todo o resto, como obrigação de todo o resto. E é muito complicado para as pessoas conseguirem separar depois disso, porque é um negócio que vem há muito tempo, né? Sim. E mesmo quando há a questão do sexo neutro, as pessoas conseguem entender a transexualidade, o homem que nasceu no corpo errado e se vê como mulher, mas a pessoa que não se encaixa em nenhum gênero, é difícil das pessoas compreenderem, né? Não é... É que na real, eu acredito muito que assim, o ser não binário e o neutro, queer, whatever, é muito uma luta mais social mesmo, entendeu? Porque não necessita da mudança física, que é o meu caso, assim, mas é uma luta social, de tudo que construíram em cima do meu genital, sabe? Exatamente. Então, porque eu nasci com vagina, eu tenho que fazer milhões de coisas que não necessariamente sou eu. Isso é muito difícil para as pessoas. Ou se você não for fazer essas milhões de coisas, tem que fazer as outras milhões de coisas que um homem faz. Exato. E isso é muito difícil também para as pessoas entenderem. E, sei lá, verem que talvez
é um pouco mais simples do que elas imaginam, entendeu? Exatamente, é um negócio que até quando eu tô discutindo com as pessoas eu me paro e penso, cara, poxa, é tão simples na minha cabeça, é um negócio que encaixa tão certo, por que é tão difícil de explicar? Mas eu acho que o ser humano tem uma necessidade muito grande de rotular as coisas, ele precisa classificar tudo. Pô, a gente classifica todos os tipos de árvores, todos os tipos de espécies em nomes científicos em latim, a gente classifica todos os tipos de animais, todas as áreas da matemática, então você imagina como é que é a classificação do ser humano. E do mesmo jeito que você tem classificação para todo tipo de coisa que uma pessoa gosta. Então, ou o cara é heterossexual, ou ele é homossexual, ou ele é bissexual, ou ele é assexual. E não existe esse negócio. E se, por exemplo, eu que sou gay fiquei com uma menina, porque eu quis ficar com essa menina, mas eu não me enxergo necessariamente como bissexual. Tem umas pessoas que não entendem como eu não me encaixo. Pô, mas se você quis ficar com uma menina, você tem que ser bissexual. Eu acho que... se você for pensar, tipo, o ser humano foi muito tempo animal, tipo, na questão realmente selvagem da coisa, antes de virar social, sociedade. Né? Quanto tempo a gente é social? Uns 10 mil anos? Quanto tempo a gente foi animal? Milhões de anos? Então você imagina que todo esse tempo era um negócio muito mais instintivo e físico do que rotulações. E o sexo, a questão sexual, ela é uma questão muito mais instintiva do que, né, do que essa construção que as pessoas fazem. E na questão de gênero, que nem eu falei, pela questão da idade, dos padrões estabelecidos, eu acho que é ainda pior, é ainda mais antiga a questão. E como você lida com a sua identidade de gênero? Você já questionou? Então, foi uma coisa que eu nunca me questionei. Não sei exatamente se é por imposição da sociedade, né? Tem muita gente que se diz heterossexual, mas às vezes nunca parou para se questionar que é, porque assumiu que o normal era ser heterossexual e não se questionou. Eu não sei exatamente se eu me enxergo como homem puramente por causa disso, ou se isso é uma coisa que colocaram na minha cabeça, mas eu não me enxergo como de outro gênero ou sem um gênero estabelecido. Você já sentiu vontade, por exemplo, de usar roupas mais femininas, consideradas femininas pela sociedade? Ou, sei lá, maquiagem e tal? No caso, eu já ganhei uma competição de drag. Mentira! Na Poli tem uma competição todo ano e eu ganhei no meu ano de bicho. Arrasou! Mas eu acho que é uma experiência muito interessante, porque você tem, eu acho, um preconceito com as drag queens, os transgêneros, né, que são aqueles... Os transgêneros, né, que são as pessoas que elas se encaixam nos dois sexos, mas não ao mesmo tempo, como se elas tivessem uma certa dupla personalidade no quesito do gênero. As pessoas têm uma visão, eu sinto pelo menos, que a visão delas sobre isso é menos pior. Um cara que de vez em quando é uma mulher que se veste de mulher à noite tem um preconceito muito menor do que um cara que é mulher o tempo inteiro, um transexual que se sente mulher o tempo inteiro. Ele tá muito mais aberto pra ser os dois. Ele tem muito mais aberto, e eu acho que isso tudo vem, claro, do machismo e tal. Tudo bem, contanto que você seja homem metade do dia de boa. E tem muito disso. E agora um pouco sobre sexo, sexualidade, assim. Qual a diferença pra você de sexo com envolvimento, com amor e sexo sem amor? Eu acho que são duas questões separadas. Inclusive eu estava conversando isso outro dia com os meus amigos também. Da diferença da sexualidade que você tem quando você é menor, a sexualidade que você tem com 12 anos até você realmente ter uma relação sexual, e a relação com o envolvimento, né? Tem a sexualidade mais masturbatória, aquela sexualidade pura e simplesmente da atração física, da ereção, do contato físico, e não necessariamente ela é a mesma quando você vai ter uma relação com um outro ser humano. Então eu acho completamente possível que uma pessoa tenha essa sexualidade masturbatória, sexualidade mais infantil, baseado em uma sexualidade, por exemplo, que ele se masturbe pensando em caras, mas ele não se consiga imaginar realmente fazendo sexo com outro homem, e vice-versa. Alguém que se masturbe pensando em mulher, mas que chega na hora de fazer uma relação sexual, faça com caras. Então, eu acho que tem essa disparidade grande. Existe a afetividade no meio dessas relações, né? Eu acho que a atração do ser humano, ela não é do mesmo jeito que a gente não é um ser puramente intuitivo, a gente é um ser sexual, inclusive no sentido do sexo. A gente é um ser social pensando nesse sentido.
E você acha que influencia muito que trava esse lance de você imaginar, mas não conseguir fazer? O que você acha? Você acha que é o superego, que é a construção social? Tipo, por exemplo, eu me imaginava fazendo sexo com um cara, me masturbar assim, mas não de fato fazer. Eu acho que com certeza é uma questão de trava, porque o que tá dentro da sua mente, o que você faz no seu quarto, ele pertence a você. E você não tem o julgamento da sociedade por parte disso. Você não tem... acho que eu não entendo muito bem essa história de ego e superego, mas ele é a questão sua. E pertence a você. Você não tem nenhum julgamento. Fica menos vulnerável, do mesmo né? jeito que você tem pessoas, né? São histórias de pessoas que gostam de se vestir de mulher, homens que gostam de se vestir de mulher dentro do quarto. E eles com eles mesmos gostam de ser mulher. Mas visto pela sociedade, eles não gostam, não querem aparecer, entendeu? Então tem essa diferença. Eu acho realmente que é da construção social isso. Inclusive porque se você for analisar o comportamento da grande maioria dos animais e do ser humano inclusive não na época selvagem do ser humano, na época social mesmo, Grécia Antiga, o relacionamento bissexual era muito comum. Era completamente comum, todo mundo fazia. Não tinha limites, imposições nesse sentido. Então, essa imposição de que o sexo de verdade só é homem e mulher, ela veio muitas construções em cima disso. Isso não é um ser humano. Então eu acredito que o ser humano seja na verdade bissexual, né? A norma, né? O comum do ser humano é ser bissexual. E na verdade a gente se considera, quando nasce heterossexual, que vira homossexual ou bissexual, por conta de tudo. Volta, né, por tudo. Eu acho que a grande maioria das pessoas se diz heterossexual porque a atração pelo mesmo sexo não é grande o suficiente, não é forte o suficiente, a ponto de que ela tenha coragem de desafiar essa sociedade que foi imposta. Então o cara tá confortável na posição dele ali e não julgo também, não é culpa da pessoa, né? Tem muita coisa por cima. Mas que se você for parar pra pensar, se não tivesse toda essa carga histórica em cima, a sociedade seria bissexual. E como você lida com o seu lado, que segundo a sociedade é mais feminino? Como você lida com a sua parte mais características femininas, assim? É uma coisa muito triste, pra falar a verdade. As pessoas me consideram, eu mesmo considero que eu não sou tão afeminado, não tenho tantas características que a sociedade toma como da mulher quanto outros gays. E muita gente acha isso bom. Eu já vi gente falar pra mim, eu gosto de você porque você é gay, mas você não é um gay fresco, você não é um gay afetado. E a questão é que, poxa, se eu fosse, qual o problema? Entendeu? Não ia diminuir minha competência em lidar com a faculdade, não ia diminuir minha competência com engenharia, entendeu? E o ponto é que eu acredito que as pessoas, o real problema do homossexualismo das pessoas, pensando na homossexualidade, é o fato de que isso puxa pro lado feminino. Que é ruim um homem ser visto como mulher. É ruim um homem ter esse lado feminino. E por que que, em geral, não tô falando que não sofram ódio, muito pelo contrário, mas porque a sociedade acaba endeusando o lesbianismo, o pornô lésbico, homem gosta de ver mulher se pegando na balada. Primeiro porque isso é um comportamento em que a mulher tá assumindo um papel masculino, um papel que seria de pegar a mulher, é um papel que pertence ao homem, então a mulher se assemelha ao homem. E outra que duas mulheres se pegando dá atração aos homens, então serve para um propósito dentro desse contexto. Serve para o propósito masculino de sentir atração. Dois caras se pegando não serve para esse propósito. E além de tudo, são dois homens que estão virando mulheres. Então, tem muito dessa questão. E às vezes eu sinto que a frescura, né, dos gays que se diz, ela é muito vinda disso, ela é muito resultado disso e acaba impedindo as pessoas de fazerem o que querem, se eu quiser vestir mulher, usar saia, usar maquiagem, por que maquiagem é uma coisa de mulher? Porque falaram que é coisa de mulher, não tem nada que diga, se eu passar no meu rosto não pega, não é assim, né? Pode crer. E você acha que o sexo tem limites? Deve ter. Eu acho, bom, primeiro existe o limite legal, de qualquer jeito.
né? Eu acho que, obviamente, tem a questão do consentimento toda a ser pensada antes, isso acho que não precisa falar. Mas eu acho que, por ser um negócio tão instintivo e que tem uma construção toda em cima, as pessoas acabam tendo um certo um repúdio a fetiches e todo esse tipo de coisa que são pessoais da pessoa. É aquela coisa, a pessoa no quarto dela de boa, mas comigo não. E é muito difícil estabelecer porque isso parte de alguma coisa pessoal. Tem muita coisa que eu não faria na cama, muita coisa. Eu tenho essa minha própria limitação, apesar de se meu parceiro quisesse. Então, é difícil estabelecer. Eu possivelmente não repudiaria uma pessoa que fizesse algo assim, mas eu não deixaria entrar. Acho que as pessoas têm o seu limite pessoal e é muito difícil surpassar isso. Eu acho que, inclusive, as pessoas criticam quando as outras pessoas têm fetiches que não lhe pertencem, porque elas se põem no lugar e elas se imaginam que as pessoas estão fazendo algo com o corpo dela que ela não gostaria que fizesse. Então elas se sentem apropriadas, com o corpo apropriado delas. E o que você pensa sobre amor livre e poliamor, relacionamentos abertos? Eu acho muito complicado, isso depende muito da pessoa. Assim, eu acho que isso também tem toda aquela carga de monogamia que se fala, mas eu não sei particularmente se eu conseguiria. Eu acho que tem toda uma atração e toda uma vantagem monogâmica de estar envolvido com alguém emocionalmente, as vantagens emocionais que isso traz que são interessantes. E, embora, é claro, que eu não sou contra, né? Eu acredito que seja possível, com certeza, alguém ter uma relação nesse sentido. Mas eu acho que daí também vai do limite pessoal. E por último, como você vê a poli, principalmente, ou esses ambientes que são considerados fechados para discussão LGBT, como você os vê daqui uns 5, 10 anos? Na verdade, eu acho que a tendência não só na poli, na engenharia ou no meio universitário, a tendência é que realmente a gente tenha uma interação muito maior e que isso passe a ser alguma coisa completamente natural. Se você for pensar, em 1960 foi permitido o voto negro e o casamento interracial. E, poxa, 1960 é ontem, sabe? Quanto tempo tem contato de negros com brancos? E acho que a sociedade está avançando ainda cada vez mais rápido. Eu acho que eu espero que 5, 10 anos seja suficiente, mas com certeza daqui a um bom tempo, a questão do casamento homossexual, da relação homossexual, não vai ser nem cogitada, vai ser um negócio completamente natural. Não vai, a pessoa que fala que é absurdo um gay se casar, vai ser vista tão idiota uma pessoa que fala que negro não pode casar com branco. Isso é certeza. As pessoas vão se entendendo mais. E, inclusive, é uma coisa de passagem de geração, entendeu? Uma geração vai ensinando, mas a seguinte, ela não tem mais o contato social simplesmente pelos seus pais. Ela tem um contato com a sociedade vai aceitando mais isso. Então a tendência é que no futuro você tenha muitos casais homossexuais com filhos, né, adotados ou de barriga de aluguel, e que isso vá sendo passado. Vai ser muito comum você ter um coleguinha que os pais são gays, os pais também são lésbicos. Então é isso, dá um recado pra galera, se quiser. Eu acho que é muito importante estimular as discussões da homossexualidade, da transexualidade, porque eu acho que é o fato das pessoas entenderem ela como um tabu que faz com que a gente não consiga avançar nos direitos, que a gente não consiga avançar nas discussões. E eu não digo nem de argumentos completamente religiosos, e é realmente de uma coisa social, uma coisa da gente pegar e entender o lado da pessoa, não tentar levar para uma discussão de política, esquerda, direita. Muita gente relaciona defesa do movimento LGBT como coisa de esquerda e ser contra como movimento de direita. Eu acho que é uma questão completamente separada. A gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de liberdades individuais, entendeu? Então, se você tiver a chance de promover essa discussão no seu ambiente escolar, no seu ambiente familiar, é importante que isso passe para frente, é importante que tenha essa discussão, porque é uma coisa que ficou latente por muito tempo. Era um tabu por muito tempo se discutir. Hoje ainda é ofensa chamar alguém de viado, entendeu?
você mesmo que você não queira falar, ah, seu homossexual, quando alguém faz alguma coisa fresca, ou mesmo não, você xinga ele de viado, xinga ele de bicha, tem essa conotação. Você nunca imaginaria em xingar, oi aí, o seu preto, entendeu? O seu negão. Fazer uma coisa dessa. Então, tem que caminhar nesse caminho, as pessoas têm que estimular essa discussão nos seus ambientes. E todo ambiente pode. Não há um ambiente que não possa se beneficiar com isso. Então, se você já trabalha, você não estuda mais, com certeza na sua empresa tem ambiente para isso. Com certeza tem um gay na sua empresa, só que na sua família vai ter gente com quem você pode discutir. Por mais que retrógrado da sua família seja, se seus pais, seus avós são muito retrógrados, conversa com seus irmãos, conversa com seus sobrinhos. Vamos... Dá um up. Precisa ter essa discussão. É isso. Muito obrigada, meu amor. Arrasou. Agora a gente só precisa... Vamos tirar uma foto. Que aí eu vou... acho que eu vou criar um Instagram do canal. Deixa eu clicar aqui. Olha, não sou muito perdida. Calma, tá filmando aí.